Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula, nós vamos falar dos pronomes e adjetivos demonstrativos e adjetivos e pronomes de posse e caso genitivo. Bem, para começar, nós temos aqui uma citação do Malcolm X que diz o seguinte: Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Ou seja, a educação é o passaporte para o futuro, já que o amanhã pertence àqueles que se preparam para ele hoje. Nessa citação, nós já temos um demonstrative pronoun, que é those. Os demonstrative pronouns indicam posição, isso é, número e proximidade. E os demonstrative pronouns são 4. These, that, these e those. Bem, o demonstrative pronoun these indica algo próximo e no singular. Por exemplo, this is my brother. Este é o meu irmão. Então, ele está perto de mim e é um só. This is my brother. Outro exemplo, this is her car. Este é o carro dela. O demonstrative pronoun that indica algo distante no singular. Por exemplo, that is his house. Aquela é a casa dele. Então, é uma casa que está longe. Outro exemplo, that is my book. Aquele é o meu livro. These indica algo próximo e no plural. These are my keys. Estas são as minhas chaves. Outro exemplo do pronome these é these are my parents. Estes são os meus pais. Lembrando que nós só usamos os pronomes demonstrativos para falar de pessoas quando a gente está apresentando pessoas. Caso contrário, é considerado falta de educação. O pronome demonstrativo those nós usamos para falar sobre algo distante, de algo distante e no plural. Por exemplo, those are my dogs. Aqueles são os meus cães. Outro exemplo, those are my friends. Aqueles são os meus amigos. Agora, os demonstrative adjectives são os mesmos these, that, these e those. No entanto, eles adquirem esse valor de adjetivo quando depois deles vier um substantivo. Por exemplo, this bird is beautiful. This bird, então bird é um substantivo, is beautiful, então o this aqui adquire o valor de adjetivo. Este pássaro é lindo. Outro exemplo, that dog is big. Aquele cão é grande. These cars are not on sale. Estes carros não estão à venda. Então, carros, substantivo. Those shoes are ugly. Aqueles sapatos são feios. Então, sapatos, substantivo. Temos aqui agora, então, alguns exemplos de possessive adjectives. Então, my é um possessive adjective. This is my cell phone. Este é o meu celular. Your. That is your pencil. Aquele é o seu lápis. His. Those are his keys. Aquelas são as chaves dele. Her. These are her earrings. Estes são os brincos dela. Its. Those are its nails. Aqueles são os pregos disso. Então imagina, sei lá, que você está montando um móvel e os pregos estão lá longe e você fala: Those
are its nails. Our, that is our house. Aquela é a nossa casa. Your, this is your pie. Esta é a torta de vocês. Their, this is their car. Este é o carro deles. Bem, agora os possessive pronouns. Quando os pronomes não acompanham a coisa possuída, eles se tornam pronomes possessivos. Então, por exemplo, nós temos aqui That is my bike, que é um possessive adjective. That is my bike, a possessive adjective. Outro exemplo, That bike is mine. Aqui nós temos um possessive pronoun, porque a bike não acompanha o mine. Então, a coisa possuída não acompanha o pronome. Temos aqui, então, alguns exemplos dos possessive pronouns. Então, mine é um possessive pronoun. This house is mine. Esta casa é minha. Yours. That cat is yours. Aquele gato é seu. His. That car is his. Aquele carro é dele. Hers. These chocolates are hers. Estes chocolates são dela. Its, não usamos its no possessive pronouns. Yours. These dogs are yours. Estes cães são de vocês. Ours. Those papers are ours. Aqueles papéis são nossos. Theirs. That message is theirs. Aquela mensagem é deles. Agora falando sobre o genitive case. O genitive case pode indicar associação, origem, autoria, característica, mas indica sobretudo posse. O genitive case é representado pelo uso do apóstrofo mais a letra S. Por exemplo, Bruna's hair, o cabelo da Bruna. Então, nós colocamos o apóstrofo, mais o S indicando posse, e depois o hair. Bruna's hair, o cabelo da Bruna. Outro exemplo, The Ramones songs, as canções dos Ramones, da banda Ramones. Então, aqui são as canções da banda. Então, autoria, posse. Nesse caso, Ramones termina com a letra S. Então, a gente coloca o apóstrofo e não tem necessidade de colocar a letra S, porque Ramones termina já com S. Então, a gente pode omitir esse segundo S. Mais alguns exemplos, então, de genitive case são Jessica's new car, that is Amanda's boyfriend, Jake's son plays tennis, the actress' voice, my sister-in-law's house, Chris and Mary's books. Aqui os livros são dos dois, no caso Chris and Mary's books, os livros da Chris e da Mary. The Simpsons' older daughter is intelligent. A filha mais velha dos Simpsons, da família Simpsons. Quando a coisa possuída for evidente, podemos omiti-la. Então, por exemplo, se falamos Let's go to John's. Vamos para a casa do John. Então, a casa está omitido aqui. Let's go to John's. Então, usamos o apóstrofo S, indicando o genitive case, para indicar que vamos, então, à casa do John. Let's go to John's. Até agora, então, estávamos falando de seres animados. Para associarmos, então, seres inanimados, utilizamos a preposição of. Por exemplo, the start of the game, the end of the semester, the taste of the fruit, the quantity of sugar. The start of the game, o começo do jogo.
The end of the semester, o final do semestre. The taste of the fruit, o sabor da fruta. The quantity of sugar, a quantidade de açúcar. Existem, porém, algumas exceções quando falamos de seres inanimados. Então, essas exceções são quando falamos de lugar, tempo e país. Nesses casos, vamos utilizar o genitive case. Por exemplo, Brazil's climate is good. O clima do Brasil é bom. Today's meeting will be at 4 o'clock. A reunião de hoje será às 4 horas. Bem, um caso bastante peculiar que acontece aqui no Brasil, por exemplo, é que vemos por aí pessoas utilizando o genitive case para indicar plural. E isso está errado. O genitive case não indica plural. Então, se encontrarem por aí escrito ONGs, por exemplo, com o apóstrofo S, está errado, ok? O genitive case não indica plural. Bem, é isso e até a próxima!